Estudante estuda inéditas 2021. A administração pública não deve tomar qualquer medida contra alguém, atingindo seus interesses, sem lhe proporcionar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Item correto. Devido ao processo legal, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Está intimamente relacionado ao contraditório e ampla defesa. É necessário um processo formal e regular, realizado conforme a lei, proibindo que a administração pública tome qualquer medida contra alguém, atingindo seus interesses, sem lhe proporcionar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio do contraditório e da ampla defesa deve ser aplicado apenas em processos punitivos, não se aplicando quando não houver punições. Item errado. CF 88, artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Segundo Ada Pellegrini Grinover, a CF 88 estende as garantias a todos os processos administrativos, sejam eles punitivos, caso em que estaremos falando dos acusados, ou não punitivos, quando os envolvidos são apenas litigantes. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, a continuidade possui caráter absoluto, pois o interesse público sempre deve prevalecer. Item errado. A continuidade não possui caráter absoluto, pois há situações em que é permitida a paralisação temporária dos serviços públicos. Lei 8.987 de 95, artigo 6º, parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando, inciso 1, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e 2, por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, independente se essas alterações contratuais modificarem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Item errado. Nos contratos administrativos, a administração pode realizar alterações unilaterais, ou seja, pode alterar os contratos mesmo sem concordância prévia da outra parte. Porém, essas alterações contratuais não podem modificar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, a administração pública não pode descontar os dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, não sendo necessária a compensação. Item errado. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade para o Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Item correto.
Informativo 860 do STF. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Estudante estuda inéditas 2021. A possibilidade de reversão dos bens necessários à prestação dos serviços públicos nos contratos de concessão ou permissão está relacionada ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Item correto. Ocorre a aplicação do princípio da continuidade dos serviços públicos, a possibilidade de reversão dos bens necessários à prestação dos serviços públicos nos contratos de concessão ou permissão. Assim, os bens que as delegatárias de serviços públicos utilizam na prestação do serviço serão, ao final do contrato, incorporados ao patrimônio da administração pública, realizando-se a devida indenização daqueles que ainda não amortizados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade a encampação da concessão de serviço público para assegurar a continuidade do serviço. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade a encampação da concessão de serviço público para assegurar a continuidade do serviço. Encampação, tomada de posse pela administração pública de uma empresa privada mediante compensação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade. A faculdade que a administração tem de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade. Faculdade que se reconhece à administração de utilizar os equipamentos e instalações da empresa com que ela contrata para assegurar a continuidade do serviço. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme doutrina, é uma consequência do princípio da continuidade a limitação para quem, contratada com a administração, de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade. Impossibilidade para quem contratada com a administração de invocar a cláusula da exceção do contrato não cumprido nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. A doutrinadora fala em impossibilidade, quando na verdade é uma limitação. Exemplo: Lei 8.666 de 93, artigo 78, inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública grave, perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme doutrina, não é consequência do princípio da continuidade, necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Item errado. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade, necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme doutrina, é consequência do princípio da continuidade a proibição, quando permitida, de greve dos servidores públicos. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, é consequência do princípio da continuidade, proibição de greve dos servidores públicos. Observação: essa proibição não é absoluta, pois o artigo 37, inciso 7 da CF 88 determina que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Estudante estuda inéditas 2021. Considerando o princípio da continuidade, os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, pois é através dos serviços públicos que o Estado desempenha suas funções à coletividade. Item correto. Princípio da continuidade. Os serviços públicos devem ser prestados de maneira contínua, pois é através deles que o Estado desempenha suas funções essenciais à coletividade. Segundo Carvalho Filho, não podem os serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 3º, a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, independente se prejudique direito ou garantia dos interessados. Item errado. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 2º, na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado um meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Item correto. Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, inciso 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4, dispensem ou declarem a inegibilidade de processo licitatório. 5, decidam recursos administrativos. 6, decorram de reexame de ofício. 7, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Item correto.
Segundo a Lei de Processo Administrativo, artigo 50, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Motivação aliunde, realizada pela mera referência no ato a pareceres, informações ou propostas anteriores. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e à motivação. Alçada à categoria de princípio, é obrigatória ao exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Item correto. Segundo o STJ, o motivo é requisito necessário à formação do ato administrativo e à motivação. Alçada à categoria de princípio, é obrigatória o exame da legalidade, da finalidade e da moralidade administrativa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme doutrina majoritária e jurisprudência, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Item correto. Segundo Lucas Rocha Furtado, todos os atos administrativos devem ser motivados, sejam eles discricionários ou vinculados, com uma única exceção, que é a exoneração de ocupante de cargo em comissão, conhecida como exoneração ad nutum, uma vez que possui tratamento constitucional próprio. Segundo Maria de Pietro, a obrigatoriedade de motivar se justifica em qualquer tipo de ato, pois é uma formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da motivação determina que os agentes públicos, ao decidirem sobre qualquer decisão no âmbito da administração pública, apresentem os fundamentos que os levaram a tal decisão. Item correto. Princípio da motivação é decorrência do Estado Democrático de Direito. O administrador deve indicar os fundamentos de fato e de direito que o levam a adotar qualquer decisão no âmbito da administração pública, demonstrar a correlação lógica entre a situação ocorrida e as providências adotadas. A motivação é fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da motivação é considerado um princípio implícito ou reconhecido. Item correto. Princípio da motivação é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda inéditas 2021. Nos atos individuais que afetam pessoas determinadas, uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Item correto. Uma limitação para a autotutela é a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa por meio de processo administrativo. As pessoas cujos interesses serão afetados de forma negativa pelo desfazimento do ato. Conforme Lucas Rocha Furtado, essa necessidade do direito de defesa apenas ocorre nas hipóteses de atos individuais, atos que afetam pessoa ou pessoas determinadas. Exemplo, nomeação de uma pessoa aprovada em concurso. Nos atos gerais,
Não há necessidade de direito de defesa. Exemplo, anulação de um concurso público por motivo de fraude. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, a autotutela é um princípio ilimitado, pois a administração pode anular atos ilegais a qualquer tempo. Item errado. Limites à autotutela. Princípio da segurança jurídica e princípio da estabilidade das relações jurídicas. Lei 9.784, de 99, artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Conclusão: após esse prazo de 5 anos, o exercício da autotutela se torna incabível. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, o administrador deverá anular os atos ilegais sempre sem exceções. Item errado. Segundo Marinella, nem sempre a anulação será a melhor opção. Em alguns casos, o administrador deverá anular os atos ilegais, salvo quando a sua retirada causar danos graves ao interesse público, motivo que, considerando a sua supremacia do interesse público, justifica a manutenção do ato, desde que não se perca de vista a proporcionalidade entre o benefício e o prejuízo causados, além do princípio da segurança jurídica. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto aos aspectos da legalidade do mérito administrativo, a autotutela e o controle judicial são expressões sinônimas. Item errado. Autotutela, aspecto da legalidade. Poderá anular seus atos de ofício ou por provocação. Aspecto do mérito. Conveniência e oportunidade. Poderá revogar seus atos de ofício ou por provocação. Controle judicial. Aspecto da legalidade. Poderá anular somente por provocação. Aspecto do mérito. Conveniência e oportunidade. Não pode revogar. Estudante estuda Inéditas 2021. O Poder Judiciário nunca poderá exercer a autotutela, pois é função exclusiva da administração em sentido estrito. Item errado. Quando o Poder Judiciário estiver exercendo a sua função atípica de administrar, função administrativa, o Poder Judiciário poderá revogar os seus próprios atos, autotutela, pois estará, nesse caso, atuando como um órgão administrativo e não como Poder Judiciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da autotutela, somente a própria administração que editou o ato administrativo poderá revogá-lo, não sendo permitido que Poder Judiciário anule um ato válido, porém inconveniente de outro poder. Item correto. Somente a própria administração que editou o ato poderá revogá-lo, não sendo permitido que o Poder Judiciário anule um ato válido, porém inconveniente de outro poder. Assim, após o juízo de conveniência e oportunidade, a administração poderá revogar o seu próprio ato. O Poder Judiciário poderá anular um ato ilegal de outro poder. Estudante estuda Inéditas 2021. O controle de legalidade realizado pela própria administração pública afasta a competência do Poder Judiciário de controlar a legalidade dos atos públicos. Item errado. O controle de legalidade realizado pela própria administração pública não afasta a competência do Poder Judiciário de controlar a legalidade dos atos públicos. Motivo: no Brasil vigora o princípio da inafastabilidade de tutela jurisdicional, sistema de jurisdição única.
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Extra. A administração pode agir de ofício, enquanto o Poder Judiciário somente atuará mediante provocação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme previsão legal, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Item correto. Lei 9.784, de 99, artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Legalidade. A administração procede de ofício ou por provocação à anulação de atos ilegais. E mérito. A administração reexamina atos anteriores, analisando a conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento, revogação. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Item correto, STF, súmula número 473. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a administração pública não pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Item errado. STF, súmula número 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da autotutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos. Item correto. Princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Conclusão: a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo corrigi-los diretamente. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. Item correto. O princípio da autotutela não está previsto de forma expressa na Constituição Federal de 88. O princípio da autotutela é um princípio implícito. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio do controle ou da tutela administrativa define a função de natureza fiscalizatória exercida pela administração direta sobre a indireta. Controle esse que se desdobra em político, institucional, administrativo e financeiro. Item correto. A tutela administrativa é o controle administrativo exercido pelo ente da administração direta, responsável pela criação do ente da administração indireta. Segundo Carvalho Filho, esse controle pode ser desdobrado em político, em decorrência da nomeação dos dirigentes da entidade criada pelo ente criador, institucional, conforme percebe-se pela vinculação finalística do ente criado, administrativo, realizado mediante fiscalização dos agentes, e financeiro,
relacionada ao aspecto financeiro e contábil do ente criado. Estudante estuda inéditas 2021. O princípio do controle ou da tutela está explícito na Constituição Federal de 88. Item errado. O princípio do controle ou da tutela não está explícito na Constituição Federal de 88. O princípio do controle ou da tutela é um princípio implícito ou reconhecido. Estudante estuda inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. Item correto. O STF pode declarar a inconstitucionalidade material do conteúdo de uma lei se ela se mostrar desproporcional ou desarrazoada. ADI 855, Paraná. O STF declarou inconstitucional lei que obrigava os estabelecimentos que comercializem gás liquefeito de petróleo a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos pela substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. Motivo: violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direito. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o princípio da proporcionalidade, em uma análise de um caso concreto, o ato administrativo deve ser adequado, necessário e proporcional em sentido estrito. Item correto. O princípio da proporcionalidade possui três elementos que devem ser observados no caso concreto. 1. Adequação, pertinência. Os meios devem ser efetivos para os resultados que se deseja alcançar. O meio empregado deve ser compatível com o fim desejado. 2. Necessidade e exigibilidade. O meio escolhido deve ser o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos. Não deve existir outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público. 3. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens a serem conquistadas devem superar as desvantagens causadas. Estudante estuda inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88, quando o Judiciário analisa um ato administrativo com fundamento da razoabilidade ou proporcionalidade, ele poderá decidir como base a conveniência e oportunidade pela revogação do ato. Item errado. Se o Poder Judiciário analisar um ato administrativo com fundamento da razoabilidade e proporcionalidade, ele não usará como base a conveniência e oportunidade. Ele usará como base a legalidade e legitimidade do ato. Assim, não se trata de revogação, que só pode ser realizada pela própria administração. Se trata de anulação do ato desarrazoado ou desproporcional. Estudante estuda inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88, as decisões que violarem a razoabilidade são inconvenientes. Item errado. As decisões que violarem a razoabilidade não são inconvenientes. As decisões que violarem a razoabilidade são ilegais e ilegítimas. Conforme o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, não se imagina que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o mérito do ato administrativo, isto é, o campo de liberdade conferido pela lei à administração para decidir-se
segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita liberdade é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal, é desbordante dos limites nela admitidos. Estudante estuda Inéditas 2021. Com base nos princípios implícitos na Constituição Federal de 88. A proporcionalidade exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. Item correto. Segundo Marinella 2013, a proporcionalidade exige o equilíbrio entre os meios que a administração utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. O princípio da proporcionalidade objetiva o controle do excesso de poder, pois nenhum cidadão pode sofrer restrições de sua liberdade além do que seja necessário para o alcance do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. A razoabilidade traz a ideia de uma atuação dentro da discrição administrativa, ou seja, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Item correto. Razoabilidade. A atuação do agente público deve ser dentro da discrição administrativa. O agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, são ilegítimas as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração. As situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade proporcionam à administração pública agir com sanções além do permitido para alcançar o fim público. Item errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A administração pública deve agir dentro de limites estabelecidos. A administração pública deve aplicar as sanções dentro dos limites necessários para satisfazer o interesse público, não podendo excedê-los de forma desarrazoada ou desproporcional. Se aplicam na limitação do poder discricionário da administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão previstos de forma expressa na Constituição Federal de 1988. Item errado. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não estão previstos de forma expressa na Constituição Federal. Previstos na Lei 9.784, de 1999, lei que regula o processo administrativo na administração pública federal. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público é aplicado de forma irrestrita e ilimitada. Item errado. Nem o princípio é ilimitado e irrestrito. Os princípios podem possuir relativização na sua aplicação. Assim, permite a coexistência de todos os princípios no ordenamento jurídico. Os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público são basilares para o direito administrativo.
o que não impede que eles sejam relativizados para preservar a aplicação dos outros princípios. Por exemplo, o STF entende que a administração pode fazer acordos ou transações, relativizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade, principalmente se o acordo for a forma mais eficaz de se beneficiar a sociedade. Transações é um acordo em que uma das partes renuncia, abre mão, de uma parcela do seu direito para evitar uma longa espera judicial e, assim, resolver o litígio de forma mais rápida. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Item correto. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Está diretamente presente em qualquer atuação da administração pública. Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, toda atuação administrativa deve atender ao estabelecido em lei, único instrumento hábil a determinar o que seja interesse público. A lei é a manifestação legítima do povo. O povo é o titular da coisa pública. Estudante estuda Inéditas 2021. A administração pública possui livre disposição dos bens e interesses públicos, uma vez que atua em nome de terceiros, a coletividade. Item errado. A administração pública atua em nome de terceiros, a coletividade. Não possui livre disposição dos bens e interesses públicos, conforme José dos Santos Carvalho Filho. A administração pública cabe apenas gerir os bens públicos, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Esta sim é a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da indisponibilidade do interesse público está expresso na Constituição Federal de 88 e representa as prerrogativas do poder público. Item errado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. É um princípio implícito. Representa as sujeições administrativas, limitações e restrições impostas à administração. Exemplo: necessidade de licitar, contratação de serviços. Outro exemplo: realização de concursos públicos, contratação de pessoas. Estudante estuda Inéditas 2021. É possível a aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado na existência das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, que permitem, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Item correto. Exemplos de aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Atributos dos atos administrativos. Presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade. Poder de polícia administrativa. Intervenção do Estado na propriedade privada. Desapropriação, servidão administrativa, tombamento de imóvel de valor histórico, ocupação temporária. Estudante estuda Inéditas 2021. Uma autoridade administrativa, usando-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, realiza a desapropriação de um imóvel particular, com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito. Nesse caso, estamos diante de um ato legal, pois o interesse político sempre prevalece sobre o interesse do particular. Item errado. Se a autoridade administrativa realizar a desapropriação com o objetivo de punir um inimigo político do prefeito, estará realizando por questões individuais e não coletivas, gerais. Assim, estará se desviando a finalidade da lei.
Conclusão: essa desapropriação contém um vício de desvio de poder ou desvio de finalidade, fazendo com que o ato de desapropriação seja ilegal. Estudante estuda Inéditas 2021. É exemplo da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Item correto. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e o interesse público deve prevalecer. É uma prerrogativa administrativa, ou seja, é um poder conferido à administração para lhe assegurar a posição de superioridade perante o particular, aplicando-se apenas nas relações em que o poder público atua em prol do interesse da sociedade. Por exemplo, desapropriação de um imóvel para a construção de uma estrada, em que o interesse público prevalece sobre o proprietário do bem. Estudante estuda Inéditas 2021. Devido ao princípio expresso da supremacia do interesse público sobre o particular, em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Item errado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É um princípio implícito. Sua aplicação é prevista na norma jurídica. É uma prerrogativa administrativa. A essência do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado está na própria razão de existir da administração. A administração atua voltada aos interesses da sociedade. É considerado pela doutrina como um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Em uma situação de conflito entre o interesse de um particular e o interesse público deve predominar. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência surgiu para tentar corrigir problemas quanto à qualidade dos serviços públicos e morosidade administrativa. Conclui-se que a atuação da administração não deverá ser apenas legal, mas também eficiente. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência se relaciona com o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública. Exige-se que seja a mais racional possível, permitindo que se alcance os melhores resultados na prestação dos serviços públicos. A atuação da administração pública deverá ser legal e eficiente. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência foi inserido na Constituição Federal de 88 pela Emenda Constitucional 19.1998. A inserção desse princípio trouxe a exigência de avaliação especial de desempenho para a aquisição de estabilidade no serviço público. Item correto. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Facetas do princípio da eficiência, introduzidas pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade, possibilidade de perda de cargo público, flexibilização da estabilidade em decorrência da avaliação periódica de desempenho. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está relacionado a uma atuação da administração pública com excelência e qualidade na prestação dos serviços públicos. Assim, espera-se a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Item correto. O princípio da eficiência está relacionado
a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população com o menor custo, mantidos os padrões de qualidade e no menor tempo possível. Segundo Maria Silvia de Pietro, o princípio da eficiência em relação ao modo de atuação do agente público se relaciona com a melhor atuação possível a fim de obter os melhores resultados. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da eficiência está na Constituição Federal de 88, desde a sua promulgação em 1988. Item errado. O princípio da eficiência foi incluído no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, como decorrência da reforma gerencial, iniciada em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Estudante estuda Inéditas 2021. As informações divulgadas de ofício são chamadas de transparência ativa. Já as informações que são fornecidas em virtude de solicitações são conhecidas como transparência passiva. Item correto. Transparência ativa são as informações divulgadas de ofício, por exemplo, edital de concurso público. Transparência passiva são as informações fornecidas em virtude de solicitações, por exemplo, certidões. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade de todos os atos administrativos é regra absoluta, pois o princípio da publicidade encontra-se expresso no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Item errado. A publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. CF 88, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assim, é exceção à publicidade, dados pessoais, dizem respeito à intimidade, honra e imagem das pessoas. CF 88, artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Assim, é exceção à publicidade. Informações classificadas por autoridades como sigilosas. Conclusão: a publicidade é a regra, mas não é um dever absoluto. Estudante estuda Inéditas 2021. A publicidade poderá se manifestar pelo direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Item correto. Exemplo de formas de manifestação da publicidade: direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, direito de obter certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, divulgação de ofício de informações, por intermédio de publicações na imprensa oficial, em jornais impressos ou pela internet. Estudante estuda Inéditas 2021. Todos os atos administrativos precisam ser publicados para fins de eficácia. Item errado. Não são todos os atos administrativos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos que precisam ser publicados para fins de eficácia. Atos administrativos gerais, destinatários indeterminados,
se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público. Por exemplo, editais de licitação ou de concurso. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato administrativo pendente de publicação oficial pode ser considerado válido, porém não eficaz. Item correto. A exigência de publicação em órgãos oficiais é um requisito de eficácia do ato administrativo, produção de seus efeitos. Não é requisito de validade do ato. Conclusão: um ato administrativo pode ser válido, competência, finalidade, forma, motivo e objetivo, porém não eficaz, pelo fato de se encontrar pendente de publicação oficial. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade, em uma de suas facetas, traz a exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de validade dos atos administrativos. Item errado. A exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Atos administrativos gerais, se produzirem efeitos externos ou se impliquem ônus, custos para o patrimônio público, devem ser publicados em órgãos oficiais. Por exemplo, publicação no Diário Oficial da União para ter eficácia. No caso, eficácia é igual produção de efeitos jurídicos. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade apresenta duplo sentido. De um lado, a exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia, de outro, a exigência de transparência da atuação administrativa. Item correto. Duplo sentido do princípio da publicidade. Exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Exigência de transparência da atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da publicidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item correto. CF de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrina considera que, para que haja imoralidade, deve haver a intenção do agente público de praticá-la, pois na administração pública sempre prevalece a boa-fé. Item errado. A doutrina considera que a imoralidade nasce do conteúdo do ato. Assim, não deve ser analisada a intenção do agente público, mas tão somente o objeto do ato praticado. Conclusão: um ato pode ser imoral, mesmo que o agente não tivesse a intenção de cometer uma imoralidade. Por exemplo, Fábio, prefeito, nomeou Gisele como coordenadora de uma unidade de saúde. Após a nomeação, foi verificado que Gisele era prima de Fábio. Fábio não sabia do parentesco, porém, mesmo assim, a nomeação de Gisele para um cargo em comissão é imoral, não importando se a autoridade nomeante não sabia que o nomeado era seu parente. Estudante estuda Inéditas 2021. Um ato legal, porém considerado imoral, não é passível de anulação, pois a legalidade é superior a qualquer outro princípio. Item errado. Um ato legal, quando considerado imoral, será possível a sua anulação. Não há hierarquia entre os princípios.
Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da legalidade, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. A nomeação para cargo de natureza política afasta a aplicação da súmula vinculante 13, proibição do nepotismo, em todos os casos. Item errado. A nomeação para cargo de natureza política não afasta, de forma automática, a aplicação da súmula vinculante 13. Deve-se analisar o caso concreto para a aplicação da vedação ao nepotismo e somente será caracterizado o nepotismo nos cargos de natureza política se o nomeado não possuir capacidade técnica para o cargo ou ficar demonstrada troca de favores ou outra forma de fraudar a legislação. Estudante estuda Inéditas 2021. O Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios expressos na Constituição Federal de 88, firmou entendimento sobre a vedação do nepotismo na administração pública, sendo que o fundamento decorre diretamente da Constituição. Assim, não há necessidade de lei específica para disciplinar a vedação. Item correto. STF, súmula vinculante número 13. Entre aspas, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Estudante estuda Inéditas 2021. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Item correto. Princípio da moralidade, previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O administrador público deve agir com ética em sua conduta. Os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da moralidade não está previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Item errado. CF 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Os institutos do impedimento e da suspeição têm como objetivo retirar do processo, administrativos ou judiciais, as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial. Item correto. Impedimento e suspeição. Objetiva afastar dos processos administrativos ou judiciais as pessoas que não possuem condições de aplicar a lei de forma imparcial e isonômica. Situação que podem tornar alguém suspeito. Vínculo familiar, parentesco, amizade ou inimizade com pessoas que participam do processo. Exemplo: se um juiz possuir inimizade reconhecida com uma pessoa que faça parte de um processo judicial, esse juiz não poderá julgar de forma imparcial e isonômica. Assim, para impedir possíveis favorecimentos ou desfavorecimentos, é recomendável o afastamento da autoridade.
Estudante estuda Inéditas 2021. João, prefeito municipal, acabou de inaugurar uma praça pública. Durante seu comício de divulgação dessa obra que favoreceu todos os munícipes, João colocou um outdoor com os seguintes dizeres: obra realizada por João do Povo, além da logomarca do seu partido político. João agiu conforme o princípio da impessoalidade. Item errado. João violou o princípio da impessoalidade. Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Estudante estuda Inéditas 2021. Texto de apoio. CF 88, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O princípio da impessoalidade traz a ideia de isonomia, pois a administração pública deve atender a todos os administrados sem discriminações. Item correto. Princípio da impessoalidade. Ideia de isonomia e igualdade. A administração deve atender a todos os administrados sem discriminações. Assim, o administrador público não pode favorecer pessoas ou se utilizar de perseguições indevidas. Algumas referências à aplicação do princípio da impessoalidade. Exigência de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, exigência de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, regime de precatórios judiciais para o pagamento dos débitos das fazendas públicas. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o princípio da impessoalidade, em sentido amplo, todo ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Item correto. Uma das facetas do princípio da impessoalidade é o princípio implícito da finalidade. Princípio da finalidade. Em sentido amplo, todo o ato da administração deve ser praticado visando a satisfação do interesse público. Em sentido estrito, todo o ato da administração deve ser praticado visando a finalidade para ele especificamente prevista em lei. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da impessoalidade está previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Item correto. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Segundo a doutrina moderna, nunca haverá exceções à legalidade, pois a lei é quem direciona a administração pública sempre. Item errado. A administração está sujeita ao princípio da legalidade, porém, existem situações excepcionais em que a legalidade pode ser mitigada. Conforme a doutrina, são exceção restrições excepcionais ao princípio da legalidade, edição de medidas provisórias, decretação do estado de defesa, decretação do estado de sítio. Estudante estuda Inéditas 2021. Princípio da legalidade e reserva legal
são expressões sinônimas. Item errado. Princípio da legalidade. A atuação da administração pública deve pautar-se na lei em sentido amplo, abrangendo assim qualquer tipo de norma, desde a Constituição Federal de 88 até os atos administrativos normativos, regulamentos, regimentos, portarias, entre outros. Princípio da reserva legal. Determinadas matérias devem ser regulamentadas obrigatoriamente por lei formal, ou seja, lei em sentido estrito, leis ordinárias e complementares. Por exemplo, CF 88, artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. É uma exigência da Constituição que a lei regule a individualização da pena. Assim, somente uma lei aprovada pelo Poder Legislativo poderá dispor sobre a individualização da pena, não sendo possível ser feita por um decreto ou outro ato normativo secundário. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa deve obedecer apenas à lei, ignorando outros atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas, pois a lei está em patamar hierárquico superior por ser ato normativo primário. Item errado. Atuação administrativa. Obedece às leis. Obedecem aos atos normativos secundários, como as portarias e instruções normativas. Observação: atos normativos secundários não podem instituir direito novo, não podem criar direitos e obrigações. Estudante estuda Inéditas 2021. Tanto a administração pública quanto os particulares não podem atuar além da lei. Item errado. O particular pode atuar além da lei. Por exemplo, Carlos e João firmam um contrato em que Carlos vende uma bicicleta para João com a condição de João lavar seu carro. Nesse caso, temos uma situação não prevista no Código Civil, responsável por regulamentar este tipo de relação jurídica. Contudo, a lei não proíbe este tipo de contrato, sendo possível realizá-lo. Nesse caso, os particulares atuaram além da lei, mas não cometeram nenhuma irregularidade ou ilegalidade. Administrados particulares. Pode atuar segundo a lei. Pode atuar além da lei. Não pode atuar contra a lei. A administração não pode atuar contra a lei. Não pode atuar além da lei. Pode atuar apenas segundo a lei. Estudante estuda Inéditas 2021. A atuação administrativa ocorrerá somente quando houver previsão legal. Item correto. Princípio da estrita legalidade. A administração só poderá agir quando houver previsão legal, lei. A administração deve se limitar aos ditames da lei. A administração não pode, por ato administrativo, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações. O administrador age pela vontade legal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assim, o administrado só pode atuar em estrita conformidade com a lei. Item errado. O administrado pode fazer tudo o que não estiver proibido em lei. CF de 88, inciso 2 do artigo 5º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estudante estuda Inéditas 2021.
O princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da legalidade é uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. A lei define os direitos individuais, impõe limites de atuação administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto expressamente na Constituição Federal, sendo aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Item correto. Princípio da legalidade. Está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. É aplicável às administrações públicas direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Não há hierarquia entre os princípios. Item correto. A doutrina nos ensina que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são os princípios basilares do direito administrativo, mas não há hierarquia entre os princípios. Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da indisponibilidade do interesse público, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. Item correto. Princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência balizam a atuação administrativa dos órgãos de todos os poderes, ou seja, orientam a atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das entidades administrativas que integram a administração indireta de direito público ou direito privado, de todos os níveis de governo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Estudante estuda Inéditas 2021. Formam o famoso mnemônico, LIMP, e são os princípios expressos na Constituição Federal de 1988. A legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade e eficiência. Item errado. Motivação não é um princípio expresso na Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública.
Item correto. Segundo Barchet, os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. Por exemplo, o princípio da moralidade ajusta a atuação da administração pública. Assim, a administração deve respeitar os princípios da probidade e boa-fé, tornando então inválidos os atos decorrentes de comportamentos fraudulentos e de má-fé. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Item correto. Indisponibilidade do interesse público. Representa as restrições na atuação da administração pública. Representa a defesa dos interesses dos administrados. A administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público, não é titular do interesse público. Os interesses públicos pertencem ao povo. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público fundamenta a existência das sujeições para a administração pública. Item errado. Supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Prerrogativas ou poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Item correto. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Além disso, o regime administrativo se baseia na existência de poderes especiais, contrabalançados pela imposição de restrições especiais. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. O município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular, possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo tem apenas prerrogativas, ou seja, privilégios para a administração dentro das relações jurídicas, não tendo sujeições, pois obedece o princípio da supremacia do poder público sobre o privado.
Item errado. Regime jurídico administrativo tem prerrogativas e sujeições. Regime jurídico administrativo, dois aspectos. 1. Prerrogativas. Representam alguns privilégios para a administração dentro das relações jurídicas. 2. Sujeições. Representam as restrições de liberdade de ação para a administração pública. Estudante estuda Inéditas 2021. A doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro não faz distinção em sua abordagem doutrinária das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Item errado. Maria Silvia Zanella de Pietro faz distinção das expressões regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a expressão regime jurídico da administração público designa, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a administração pública. Expressão regime jurídico administrativo designa apenas o conjunto de traços, de conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, na relação jurídico-administrativa. Estudante estuda Inéditas 2021. As relações que a administração pública afirma se submetem unicamente ao direito público. Item errado. As relações que a administração pública afirma podem estar submetidas, dependendo do caso concreto, tanto ao regime de direito público como ao de direito privado. Por exemplo, uma secretaria municipal, normalmente, sujeita-se ao regime de direito público, porém, se sujeitará ao regime de direito privado, por exemplo, quando emitir um cheque de pagamento, pois na emissão de um cheque para pagamento não estarão presentes, pelo menos não diretamente, as prerrogativas inerentes ao direito público. Estudante estuda Inéditas 2021. Nos contratos administrativos, a administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, independentemente da vontade da outra parte contratada. Item correto. Contratos administrativos. A aplicação do regime de direito público. A administração pode realizar alterações unilaterais no contrato, pode realizar mudanças no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Nesse caso, há aplicação do princípio da supremacia do interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito privado, quando aplicado ao particular, não há aplicação das prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Item correto. Regime jurídico de direito privado, quando aplicado aos particulares, são as relações individuais da população. Não há aplicação das prerrogativas do poder público. Indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas. Horizontalidade. Exemplo: dois particulares firmam um contrato de locação. As alterações das cláusulas contratuais apenas poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Estudante estuda Inéditas 2021. Os agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade. Assim, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Item correto. Legalidade administrativa.
Agentes públicos sujeitam-se ao princípio da legalidade, só podem fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Estudante Estuda Inéditas 2021. O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado. Poder público sofre várias limitações ou restrições. Agente público não pode vender, alienar, um bem que esteja sendo utilizado de forma direta na prestação de serviços para a sociedade. Não pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando um hospital público. Estudante Estuda Inéditas 2021. No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto. Regime de direito público. Os interesses da sociedade são indisponíveis. O agente público atua em nome da sociedade. Não é proprietário da coisa pública. Estudante Estuda Inéditas 2021. É exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Item correto. Exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público. Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Pode haver um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que pode não querer se desfazer do seu imóvel, e o interesse da sociedade, que necessita da escola. Nesse conflito, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público e coloca-se em posição de superioridade perante o particular. Estudante Estuda Inéditas 2021. O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. Item errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública. Busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!